Tudo bem com você? Este vídeo vai tratar como separar textos automaticamente com fórmulas nos casos mais complexos. No primeiro vídeo sobre isso, eu apresentei as funções direita, esquerda, ext.texto e num.character. E você viu como separar textos usando fórmulas, inclusive alguns casos mais complicados usando duas ou mais funções. Agora, você vai aprender a usar mais 5 funções para resolver os casos mais complicados: tirar, arrumar, localizar, procurar e substituir. Combine essas com outras funções de texto que já vimos e você verá todo o poder do Excel para tratar textos. Neste vídeo, vou primeiro apresentar o funcionamento das funções e depois vamos ver 2 exemplos bem complicados do dia a dia. Repita os exemplos e aplique as fórmulas nas suas planilhas para aprender. Deixe aqui o seu gostei para mostrar que você está aprendendo. Eu sou o professor Vlamir e espero que aprenda muito com este material. Função tirar, igual tirar, abro parênteses, seleciono o texto, fecho parênteses. A função tirar vai retirar todos os caracteres de controle, os caracteres não imprimíveis ou invisíveis do texto. Quando importamos textos de alguns relatórios ou da internet, é comum ver alguns caracteres de controle que contam como caractere, mas não aparecem como resultado do texto. A função tirar vai eliminar todos esses casos. Arrumar. A função arrumar vai tirar o excesso de espaços entre palavras. Por exemplo, se eu tenho 2, 3, 4 espaços, ele deixa apenas um. Se eu tenho o caractere de tabulação, tab, ele também substitui por um espaço. Isso organiza o texto. Quando eu tenho os 2 problemas no mesmo texto, eu devo usar primeiro o tirar, depois o arrumar. A fórmula fica igual a arrumar, abre parênteses, tirar, abre parênteses e o texto que eu tenho. Fecho os 2 parênteses. Porque assim, primeiro ele tira os caracteres de controle e com o resultado ele tira o excesso de espaços. Aplicamos as outras fórmulas a esse resultado, evitando assim problemas com caracteres aparentemente invisíveis. Nos próximos exemplos, vou considerar que os dados estão livres desses problemas. Função localizar. A função localizar localiza uma sequência de caracteres, um caractere, um texto curto, em um texto maior. Você pode definir um número também, já explicamos já. Como esse número é opcional, primeiro vamos entender a função sem o uso desse número. Se você procura A no texto ABCDE, o resultado é 1, ou seja, A é a primeira letra do texto. Se você procura B, o resultado é 2, B é a segunda letra do texto. Se você procura BCD no mesmo texto, o resultado ainda é 2, BCD começa na segunda letra do texto. Mas se você procura uma letra que não está no texto, o resultado será o erro de valor. E o que significa o número? Se você acrescentar o número, quer dizer que o Excel só vai começar a localizar o valor a partir daquela letra. Por exemplo, se o número for 1, ele localiza a partir da primeira letra, como se não tivesse número. Mas se o número for 2, ele só vai procurar o texto, no nosso exemplo a letra a partir da segunda letra. Preste atenção agora nesses 2 exemplos. Localizar vai funcionar sem se importar se uma letra é maiúscula ou minúscula, tanto faz, não faz a menor diferença. Mas um acento faz diferença, a letra E acentuados são diferentes. Outro detalhe é que espaços e mesmo caracteres não imprimíveis também contam. Por isso o resultado neste exemplo é 3, porque há um espaço entre eles. Você entendeu bem a função localizar? Ótimo! A função procurar funciona exatamente da mesma maneira, com uma pequena diferença, pequena mas importante. Para a função procurar, maiúsculas e minúsculas são diferentes. O resto da função é idêntico. Substituir. A função substituir permite pegar um texto e localizar uma letra ou uma sequência de caracteres para substituir por outra sequência. Depois eu defino um número. Esse número é opcional, vamos explicar em seguida. Primeiro vamos ver a função sem o número. Observe nos exemplos. Os textos a substituir podem ser de qualquer tamanho. Se eu substituir uma letra por vazio, abre aspas e fecho aspas, eu simplesmente elimino aquilo que eu estava procurando.
Se o texto a substituir não está no texto principal, não vai dar erro, ele simplesmente não substitui nada. E importante, letras maiúsculas e minúsculas fazem diferença na busca da palavra. E para que serve aquele número opcional em substituir? O número diz o número da ocorrência, o número da vez que o caractere procurado é encontrado. Veja os exemplos. No primeiro exemplo, o primeiro lá é substituído por x. No segundo exemplo, o segundo A é substituído por x. No caso mais comum, nós não usamos esse número. Vamos usar agora todas essas funções para resolver alguns problemas bem complexos. Vou usar aqui todas as ferramentas que precisarmos, mesmo as que estão em outros vídeos. Primeiro, o desafio dos nomes das cidades e estados que coloquei no último vídeo. Para separar o nome da cidade, podemos usar a função esquerda. Mas quantos caracteres devo separar? Bom, é só contar quantas letras tenho até o traço. Mas aí eu desconto mais duas letras, o espaço e o traço. Então eu uso localizar para saber qual caractere é o traço, tiro 2 para ter 2 caracteres a menos e uso isso na função esquerda para saber quantos caracteres da esquerda eu desejo. Para o nome do estado, a solução é parecida, usando a função direita. Vou usar os últimos caracteres, mas quantos vou usar? Primeiro eu pego o total de letras, o total de caracteres. Daí eu vou descontar quantas letras eu tenho até chegar o traço. E depois desconto mais uma letra por conta do espaço que tenho logo depois do traço. As fórmulas estão ficando grandes. Repita o exemplo no Excel para você entender bem. Eu deixei as fórmulas por escrito na descrição no Saiba Mais desse vídeo. Para você ver o Excel resolvendo uma fórmula complexa passo a passo, use o botão Avaliar Fórmula dentro da guia Fórmulas. Neste outro vídeo que indico aqui, eu mostro como fazer isso. Você tem uma coluna com esses dados e precisa desses valores em reais. Observe que além de separar o texto, os valores estão usando ponto e não vírgulas para os centavos. Vamos resolver isso passo a passo. Para separar o texto, podemos usar a função esquerda, mas vamos separar até qual caractere? Podemos usar o localizar para localizar a posição do traço, de forma semelhante que fizemos acima com o nome da cidade. Quase funcionou. Também veio o espaço e o traço, então eu preciso pegar 2 caracteres a menos para descontar o traço e o espaço. Pronto, já consegui separar agora os caracteres que representam o número. Mas para mim transformar isso em número eu tenho um problema, porque eu tenho que substituir o ponto por vírgula. Então eu vou acrescentar agora a função substituir. Substituir nesse resultado, substituo o ponto pela vírgula. Ainda não está pronto. Apesar de parecer um número, esse valor ainda é um texto. Para transformar em número, preciso usar a função valor e depois posso formatar a célula em reais. Entender as funções é só um passo. Problemas mais complexos vão exigir também criatividade e experiência. Ninguém faz uma fórmula dessas em 30 segundos. É normal tentar, errar, parar, pesquisar, tentar de novo, errar mais uma vez antes de conseguir fazer. Controle a sua ansiedade. Os exemplos aqui são realmente complexos e às vezes você vai encontrar problemas difíceis pela frente. Quem consegue resolver esses problemas não é porque é mais inteligente, é porque insistiu mais, é porque errou mais e aprendeu mais. Tentou mais vezes e não desistiu. Seja como esta pessoa, aprenda um pouco mais hoje. Obrigado e até mais!